Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Amém. Para quem não me conhece, sou o pastor Marcelo. Você que está visitando essa casa hoje, no final do culto, passa lá no Boas-Vindas, nós temos um presente para você, tá? Queremos te conhecer, se você puder permitir que a gente tenha esse contato, ficaremos muito, muito, muito felizes. Amém, gente, glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre, amém, queridos? E isso nos dá uma alegria, uma segurança, né, de poder estar na presença do Senhor e saber que mesmo diante das falhas, mesmo diante das circunstâncias, o Senhor, Ele vem com o seu olhar de misericórdia sobre nós, nos concedendo a cada tempo uma novidade de vida, o novo de Deus. E nós estamos ministrando sobre isso, sobre o novo de Deus. Então nós falamos no culto passado, né, sobre o nascer de novo. O que é o nascer de novo, né? Toda novidade de vida, queridos, toda vez que nós entramos em algo novo da parte de Deus, nós precisamos entender que aquela velha criatura, aquele velho homem, né, aquilo que nós carregamos em nós, até aquele tempo, ele precisa morrer, ele tem que acabar, não dá para seguir em frente, né? E confesso para você, queridos, que isso não é fácil. Não é fácil você deixar para trás, às vezes, uma história, né? Entendimentos, você cresceu debaixo de uma influência, você sob uma cultura, e aquilo ali, ele mexe muito forte com você, né? Às vezes você cresceu a vida toda, aprendeu, ouviu que determinado comportamento era certo. Aí de repente você entra numa igreja, vem uma palavra dizendo que tudo que você fez a vida inteira é errado. Cara, no mínimo gera um piripaque na mente da gente, né? Porque você fala assim, como assim? Poxa, eu vivi a vida toda na mentira? Será que é isso mesmo? Será que esse cara não está falando a mentira para mim? Por isso que eu falo para vocês lerem a Bíblia. Porque quando a gente lê a Bíblia, o próprio Espírito Santo testifica a palavra dele. Então ele vem e ele nos convence de algo. Ele nos mostra, ele nos revela a verdade dele. Nós estamos nesse momento vivendo algo, uma novidade, mas essa novidade, ela depende de nós, queridos, para que possa ser novo, né? Porque se a gente repetir a história, eu dei o exemplo domingo passado, se você vir mudar de cidade, vamos usar, às vezes o cara muda de cidade, porque Andrei, ficou muito grave aqui meu retorno. Às vezes o cara, ele muda de cidade, dizendo assim, não, eu vou para outra cidade porque eu preciso de algo novo. Aí tá bom, pode deixar assim. Eu preciso de algo novo, eu preciso fazer diferente e tal. Mas aí ele muda de cidade, ele tem a oportunidade de começar uma história nova, ele tem uma oportunidade de viver num lugar novo, fazer novos amigos, uma nova vizinhança, uma nova casa. E, cara, ele chega lá e faz tudo igual como estava antes. O que isso representa? Que ele vai viver a mesma história de novo. Então, viver o novo de Deus depende muito do nosso comportamento, da nossa atitude. Como que nós vamos para algo novo se comportando como velho? Nós precisamos viver de uma forma diferente. Nós precisamos fazer de uma forma diferente. Porque senão é uma repetição daquilo que a gente já fez em um lugar diferente. Vocês estão aqui, queridos? Estão entendendo? Então, assim, o título da palavra de hoje é Nova Criação, a nova criação. E como uma nova criatura em Cristo, não devemos ser ou melhor, não devemos ter aqueles comportamentos que nós tínhamos quando nós não estávamos em Cristo. Só que assim, queridos, não é simplesmente cheguei agora, estou em Cristo. Mas eu preciso conhecer Cristo para saber o que é que Cristo espera de mim. O que o Senhor espera de mim? Como que eu vou fazer algo novo se eu não sei? Quem aqui já arrumou um emprego novo? Em um lugar que você nunca trabalhou? Aí, poxa, e ainda mais quando um dos requisitos é assim, sem experiência.
Cara, sem experiência significa que você não sabe o que você vai fazer. Você não sabe qual é a atividade. Você precisa de alguém te direcionando, você precisa de alguém te mostrando. Ei, aperta aqui, solta lá, limpa ali, fecha aquela porta, abre essa. Então, é tudo novo. Agora, se você não tem isso, e você está num novo emprego, sem experiência, o que você vai fazer? Ou você não vai fazer nada, ou você vai querer ser proativo fazendo coisas que você já fez no passado, né? Vai querer ser proativo, não, eu tenho que dar resultado. Só que você não sabe o que fazer e faz errado. Provavelmente vai dar problema. Então, queridos, o que a gente tem que aprender? Que para eu viver o novo de Deus, para eu ser essa nova criatura em Cristo, eu preciso conhecer Cristo. Domingo passado nós falamos que para conhecer Cristo é necessário ler a palavra, é necessário orar, é necessário ter comunhão com o Senhor. Então, é necessário algumas coisas para a gente poder entender Jesus Cristo. Queridos, e como eu disse, a gente precisa conhecer Jesus Cristo para poder saber o que Jesus espera da gente. Então nós somos chamados a ser separado. A Bíblia fala que fomos separados de um reino de trevas e fomos direcionados para um reino de luz. Então nós estamos sendo separados por Deus para ser uma nova criação. E a Bíblia registra que nós somos participantes do reino do Senhor, do reino do Senhor Jesus Cristo. E agora vivemos em um reino de luz e não mais em um reino de trevas. Então, se nós vivemos num reino de luz, não precisamos mais nos comportar como alguém que vive num reino de trevas. Colossenses 1,13 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, queridos, como que nós fomos resgatados? Através da nossa fé. Nós cremos em Jesus Cristo. E a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, então, queridos, nós somos redimidos dos nossos pecados quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, nossos pecados são perdoados. Mas, e daí? E depois? Depois eu tenho que aprender a andar nesse caminho, nesse reino de luz. Eu tenho que saber como eu trabalho, como eu me comporto nesse reino de luz, para que as coisas são diferentes. Eu não sei você, mas eu já cheguei várias vezes para minha esposa e disse: eu vou mudar, eu vou fazer diferente, porque a partir de agora as coisas vão ser diferentes. E no dia seguinte era igual, e se repetia a história e era sempre igual. Mas por quê? Porque eu não queria fazer diferente? Não, eu queria fazer diferente, eu só não sabia como fazer diferente. E por não saber fazer diferente, eu repetia as mesmas histórias. E quando eu vi, eu estava de novo tendo que pedir perdão por erros iguais que eu já tinha cometido. Vocês estão aqui, queridos? Então vocês entendem que para ser uma nova criatura em Cristo, eu preciso conhecer Cristo. Então nós fomos transferidos para o reino do seu Filho amado. A Bíblia nos diz isso, que é um reino de luz. E nós vivemos num lugar cheio de luz, e não mais um lugar cheio de trevas. E uma nova criação nunca poderá viver nas trevas depois de receber o dom da salvação. Uma vez que você foi alcançado, uma vez que você foi tocado, uma vez que você foi redimido, uma vez que você virou a habitação do Espírito Santo, queridos, não dá mais para voltar para o reino das trevas. Não tem mais como você voltar para lá. E amados, ao receber esse dom da salvação, nós somos agora uma nova criatura, de acordo com o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Queridos, mas tem um ponto importante para ser analisado aqui: estar em Cristo. O que é estar em Cristo? Queridos, é aquilo que a gente está falando há dias. Você precisa conhecer Jesus Cristo para saber o que Cristo espera de você, para saber que algumas atitudes, alguns comportamentos seus, algumas palavras que são liberadas, alguns pensamentos, que isso não está de acordo com quem está em Cristo.
não está de acordo com aquilo que Cristo espera de você, com aquilo que Cristo gostaria que você fizesse. Então, estar em Cristo, queridos, depende muito de mim saber quem é Cristo. Significa simplesmente que em Cristo nós somos uma nova espécie que nunca existiu antes. A partir do momento que você crê, você entrega a sua vida a Jesus Cristo, a Bíblia fala que você é alguém que nunca existiu antes, que você é alguém que está sendo construído a partir daquele momento. Então pense comigo, queridos, nós nascemos, estamos debaixo de uma influência familiar, debaixo de uma influência cultural, debaixo, de uma influência do país onde a gente vive, e nós crescemos entendendo que aquilo é a nossa realidade, é a nossa verdade, e de repente você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, e Ele fala que Ele te tira de um reino de trevas e te leva para um reino de luz, e nessa hora então você é uma nova criatura. Sim, é como se você estivesse nascendo naquela hora. É como se você tivesse a oportunidade, queridos, de fazer tudo novo. E não é como, você tem a oportunidade de fazer tudo novo. E independente de quem é você. Às vezes a gente fala, não, mas eu sou muito bandido. Ei, queridos, não tem bandido para Deus, como não tem mocinho para Deus. Tem filhos. E você pode ser chamado de filho de Deus a partir do momento que você crê em Jesus Cristo, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus Cristo e permite que Ele trabalhe em você. Mas ser nova criatura significa que tem um Criador. E se tem um Criador, eu preciso olhar para o Criador e aprender com o Criador como que funciona a criatura. Porque acontece muito de eu receber Jesus Cristo, de eu receber direções do Senhor e querer impor para Deus aquilo que eu preciso fazer. Ó Pai, eu ando com você, mas tem que ser assim. Não é isso, queridos. Ser nova criatura em Cristo não é isso. É você olhar para Deus e receber de Deus. Pedir para Deus, que Deus te abençoe, que Deus te direcione. Então assim, nós precisamos separar esses pensamentos, precisamos colocar diante de Deus. Sem sermos uma nova criação, não podemos ter um relacionamento com Cristo, e não podemos viver nesse reino, se você não se permite ser tocado, ser transformado por Ele, queridos. Não tem como ter um relacionamento com Ele. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Jesus não se relaciona com as trevas. Vocês estão aqui, queridos? E por isso que a Bíblia fala, Ele me tirou do reino de trevas e me levou a um reino de luz, para que eu possa ter relacionamento com Ele. Agora, se eu não me permitir ser mudado e transformado, tocado por Ele, a tendência é eu voltar a ser quem eu era sem Ele. E quando eu volto a ser quem eu era sem Ele, queridos, eu não tenho relacionamento com Ele. Eu não consigo me relacionar com Jesus. Eu só não consigo, por mais que eu queira. É como que as peças não encaixam. Queridos, alguém aqui fala outro tipo de língua, tipo fora o português? Alguém fala inglês aqui? Não, o Brian fala, né, Brian? Fora o Brian. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Colocamos um americano aqui pregando para você. O cara vai vir, chegar aqui. Hi, how are you? Eu sei isso, tá, gente? I'm fine. Até aqui eu sei. Aí você vai, the books on the table. Você vai viajar, você não vai entender o que ele está falando. Por quê? Porque você não está preparado para ouvir aquela voz. Você não está preparado para interpretar aquela língua, aquilo que está sendo falado. Assim é com Cristo. Se nós não estamos preparados para ouvir a voz de Deus, queridos, nós não entendemos o que Deus está querendo falar para a gente. E aí a gente começa a querer adivinhar. Eu não sei você, mas muitas vezes quando eu estou diante de um filme onde os caras estão falando em inglês, você tenta adivinhar o que o cara está falando. Nossa, ele falou que ama ela e nem falou. This is a crazy. Falou que ama muito. Vocês estão aqui, queridos? A gente começa a adivinhar o que o cara está querendo dizer.
É isso que acontece quando nós não entendemos Jesus, quando nós não conhecemos Jesus. Queridos, a Bíblia diz, 1 Coríntios 2,16, que quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Né? Ela está falando assim, quem que conhece a mente de Deus para que possa instruí-lo? Só que ele continua ali dizendo, nós porém temos a mente de Cristo. Queridos, olha que bênção, olha o que o Senhor nos oferece, a mente do Senhor. Ele fala, quem pode conhecer a mente do Senhor? Mas aqueles que foram salvos e redimidos pelo próprio Senhor, recebem a mente do Senhor, a ponto de saber o que Deus está falando a teu respeito, de saber para onde Deus está querendo te direcionar, de saber o que Deus deseja de você. Agora, queridos, eu preciso dessa novidade de vida, eu preciso me colocar diante do Senhor disposto a ser uma nova criatura. Uma nova criatura, né? Vamos lá, usar um exemplo. Sem Cristo, você vai, levanta na madrugada, chuta o pé da cama, você já xinga o mundo. Porcaria, quem que colocou esse pé da cama nesse lugar, né? Já xinga todo mundo. Com Cristo você já fala, bênção, que pé da cama gostoso, né? Para acordar na madrugada. Você chuta e incha o pé, você fala, delícia. Né? É assim, gente? Não é, mas a gente se esforça. A gente se esforça para ser. Por quê? Porque algo já está operando em você, algo está influenciando você. Porque sem esse algo, naturalmente, você já ia mandar o pé da cama para aquele lugar. Com o Espírito de Deus, você já vai entender, opa, da minha boca sai maldição e sai bênção também, né? Para que eu vou amaldiçoar, se eu posso abençoar? Então assim, queridos, Colossenses 3,2 diz assim, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Sabe, queridos, ir a um culto, receber uma palavra, você está permitindo que a tua mente seja renovada. Você está permitindo que aquela palavra venha sobre você e aquilo ali ative algo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu posso desenvolver o dom da fé? Sim, quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, recebendo da palavra de Deus. Queridos, comece a colocar algo que não edifica a tua vida para você ouvir. É uma questão de tempo, amados, para você entender que você já não está mais ali, naquele ambiente, você já não está mais inserido naquilo ali. Você precisa se alimentar diariamente. Pense comigo, queridos, algo assim, poxa, tipo, quantos dias tem uma semana? 7 dias. Quantas horas tem uma semana? Google, quantas horas tem uma semana? Ele já responde aqui. 149, é isso? Alguém descobre rapidinho aí para mim. Quantas horas tem uma semana? 168. 168 horas tem uma semana. Me diz uma coisa, queridos. 168 horas tem uma semana. Geralmente a gente reserva 2 horas para cultuar a Deus. Sim ou não? Né? Quando a gente consegue vir nos cultos de domingo, quando a gente não vem, isso passa. Preste atenção em algo, queridos. As outras 166 horas, se você não estiver buscando edificar a tua mente, provavelmente, queridos, essas 2 horas que você está se alimentando da palavra de Deus aqui não te servirão para nada. Não servirá para nada, porque é muito pouco. É muito pouco para alguém que quer ser edificado por Deus, para alguém que quer ser nova criatura. Eu quero ser nova criatura, mas eu tenho os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos. Cara, eu tenho que mudar a minha mentalidade, a minha maneira de pensar. Eu tenho que entender que eu sou falho, assim como meu irmão é falho. As pessoas erram.
Agora, se eu não posso perdoar, como eu serei perdoado? Se eu falo para Deus: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os do meu irmão. Eu estou declarando essa palavra, queridos. Você está dizendo isso. Você está falando: Pai, perdoa os meus pecados. Então você está falando: Pai, não perdoa os meus pecados, porque eu não tenho capacidade de perdoar o meu irmão. Preste atenção, queridos, nas palavras que saem da nossa boca. Aí a gente fica com atitude de ira, atitude de inveja, de orgulho, de soberbo, queridos, por causa do orgulho. E o que tem de crente caindo por causa de orgulho? Orgulho, irmão. A palavra diz, queridos, que o Senhor, Ele se alegra na humildade das pessoas, que Ele engrandece o humilde e rejeita o soberbo. Na última ministração nós falamos sobre ler a palavra para aprender sobre Jesus Cristo. E quando nós temos o hábito dessa leitura, irmão, nós conseguimos ter nossas mentes renovadas pela palavra de Deus. A nossa mente, ela é atualizada a cada dia. Você lê uma palavra e de repente é como se desse um update ali, ó, de memória. É como se você abrisse um leque para a tua mente para receber algo novo, um vocabulário novo, experiências novas, direções novas. Queridos, vamos lá. Quem lembra quando surgiu o celular? Quem lembra? Hã? Ele não é... A maioria aqui lembra, né? Que quando foi em 1990 e alguma coisa, né? Foi isso, né, Ari? Era uns quadradão desse tamanho. Se você jogasse em alguém, você matava a pessoa, né? Uns Ericsson da vida, né? Gigantesco, daqueles grandão assim, cara. Tinha gente que tinha uns pochetes para carregar o celular. Lembra? O cara só tinha aquilo só para carregar o celular. Meu, aquele celular daquele tempo roda hoje? Não roda mais? Por quê? Porque eles se atualizaram. E o que tem de crente Ericsson é brincadeira, velho. Cara, tá na hora da gente passar por uma outra realidade, irmão. Se atualizar, né? Não adianta ser quadradinho e pesado. Hoje é fininho. Queridos, o que eu estou querendo dizer é que se você parar, o tempo passa, quem fica é você. E não importa, queridos, o que você pensa ou deixa de pensar. Quem vai ficar é você. A Bíblia diz que Cristo vem buscar a sua igreja, e Ele fala que a igreja está preparada para receber o noivo. A pergunta é: você está preparado para que o noivo te leve? Porque a Bíblia não fala que Deus vai vir buscar a igreja bola de neve. Ele fala que vem buscar a igreja dele. E a igreja, queridos, são aqueles que estão preparados para Deus. São aqueles que entenderam o que é ser nova criatura. Às vezes eu posso passar a minha vida toda dentro de uma igreja e chegar naquele dia e eu falar: ué, todo mundo foi, eu fiquei. Por quê? Porque você ficou no tempo do Ericsson, tempo do Nokia. Está na hora de mudar essa mentalidade, está na hora de passar de fase, entrar nesse novo de Deus, mas agindo diferente. Não é repetindo e não é mascarando um quadro, cara. Às vezes a gente mascara um quadro para mostrar para as pessoas: ó, como eu mudei. Mudou nada, está enraizado dentro do coração e a pessoa não quer se libertar da ferida. Abre o coração, deixa Deus trabalhar, se arrepende de verdade, se entrega. Não adianta vestir uma roupa bonitinha se você não tomou banho. Vai estar fedendo a hora que chegar perto de você. Cara, você vai vestir roupa bonita, você vai vestir roupa nova, tome um banho também. Fique limpo para Deus.
Limpe as mãos, limpe os pés, limpe o coração, limpe a mente. E viva o novo de Deus, seja uma nova criatura. Salmo 119, 11, que a gente abriu o culto, diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ele está falando: ei, a tua palavra está no meu coração para que eu me lembre daquilo que é pecado, para que eu me lembre daquilo que me afasta do Senhor, para que eu me lembre que determinada atitude sim pode me distanciar do Senhor. Queridos, quando nós temos a palavra em nossa mente, nós podemos enfrentar então aquilo que a palavra diz que teríamos condições de enfrentar. A Bíblia fala que nós temos algo em nós que é maior do que está lá no mundo. Mas o que é esse algo que está em nós? O que é esse algo, queridos? Se a Bíblia está falando que Cristo, Ele não se relaciona com as trevas, e se eu não estou no reino de luz, porque se eu não me comporto como alguém que deveria estar no reino de luz, eu não estou nesse reino. 2 Coríntios 10, versículo 4 diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Todo pensamento, irmão, todo pensamento. Quando eu estava escrevendo essa palavra, Deus falou: leve todo o pensamento. Não é metade de um pensamento, não é parte de um pensamento, não é aquele ou outro, é todo o pensamento. Leve cativo para ser obediente a Deus. Então está com vontade de fazer coisa errada, leve esse pensamento para Deus. Pai, olha o pensamento que está na minha cabeça, me ajuda a tirar ele daqui agora. Pai, olha o pensamento que eu tenho aqui agora, o Senhor esquadrinha o meu coração, olha o que eu estou pensando, arranca de dentro de mim isso, porque eu não quero pecar contra o Senhor. Isso não está dizendo que você não vai ter o pensamento, Ele está dizendo que você vai ter o pensamento, mas cabe a você, queridos, levar cativo o teu pensamento a Deus, para não pecar contra o Senhor. Concebe a você, queridos, essa responsabilidade, de falar: não vou mais fazer isso, não vou dar mais esse passo, não vou repetir essa história, isso não vai me dominar mais. Eu me lembro que disse que antes de eu me converter, eu falava para Simone: é a última vez que eu vou fumar, é a última vez que eu vou beber, é a última vez que eu vou cheirar. E essa última vez nunca chegava. Eu falava: não, só mais hoje, é só mais hoje, só mais hoje. E esse mais hoje durou 10 anos. 10 anos, queridos, o só mais hoje, só mais hoje, só mais hoje. Um dia eu não falei que é só mais hoje, eu falei: foi ontem, acabou ontem, acabou. Então, queridos, a mente, ela mudou. Falei: não vai ser só mais uma vez, já foi essa última vez. O que é velho vai ficar para trás. Eis que eu me coloco diante do novo de Deus, eis que eu quero viver o novo de Deus, eis que eu quero essa realidade nova para mim, eis que eu quero que essa porta nova se abra na minha frente. Eu quero entrar pela porta que Deus tem para mim. Eu quero viver a história que Deus tem para mim. Eu quero viver, queridos, cada um dos sonhos que Deus tem a meu respeito. E eu não vou permitir que os meus pensamentos, eu não vou permitir que as minhas vontades, eu não vou permitir que o meu orgulho, a minha vaidade, todos os meus sentimentos contrários à vontade de Deus me afaste daquilo que o Senhor sonhou para mim. Por isso que cabe a mim dominá-los. Cabe a mim se posicionar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. E eu estou falando isso, queridos, para que você não seja um emocionado, para que você não seja uma pessoa que na emoção vai falar: nossa, agora acabou. Não, queridos, que você seja alguém que tenha posicionamento, um homem de compromisso, um homem de compromisso com a tua própria palavra, uma mulher de compromisso com a sua própria palavra. Porque se você falar que não vai fazer mais, não faça mais. Se você é um homem de Deus e falou para Deus que você não vai fazer mais, não faça mais. Pare de quebrar a tua própria palavra. Pare de ficar voltando naquilo que você mesmo falou para Deus.
Queridos, as armas que nós usamos, elas não são físicas ou terrenas. Essas armas, elas têm o poder de destruir fortalezas, e essas fortalezas podem ser os pensamentos errôneos, sistemas de crenças falsos, ou qualquer coisa que te afaste de Deus. Nossa luta não é apenas contra inimigos visíveis, mas também contra argumentos, contra opiniões que se opõem ao conhecimento de Deus. Porque às vezes o inimigo não é invisível, ele é tão visível, queridos, e palpável. Aí ele chega questionando a tua fé, chega dizendo: que isso, pare, cara, um golinho não dá nada, um pecadinho não dá nada, e em determinado lugar não dá nada. Agora eu te pergunto, em determinado lugar, um golinho ou qualquer coisa que você vai fazer, vai desagradar a Deus? Se vai desagradar a Deus, fuja de lá então, irmão. Fuja de lá, corre de lá. Responda para você, pergunta para Deus: Pai, isso te agrada? Isso é bom para você? Isso te deixa feliz? Deus vai te responder, irmão. Porque quando nós falamos, que nós oramos e pedimos para Deus, Deus ele é fiel para nos mostrar o caminho, irmão. Ele é fiel para nos mostrar a direção. Devemos capturar então esses pensamentos e torná-los obedientes a Cristo. E isso envolve renovar a nossa mente, rejeitar mentiras, abraçar a verdade de Deus. Pai, e como eu conheço a sua verdade? Leia a Bíblia, queridos. Mas não faça só como muitas pessoas fazem, queridos. Lê, mas não pratica. Leia e pratique. Quando você lê a Bíblia, queridos, faça o que Deus está falando para você fazer. Pratique, põe em prática aquilo que está dizendo ali. Por isso nós estamos falando que para viver o novo de Deus, nós precisamos fortalecer a nossa fé através do conhecimento da palavra. Nós precisamos buscar a orientação de Deus em todas as nossas decisões. Nós precisamos avaliar nossos pensamentos e escolhas à luz da verdade bíblica. Vocês estão aqui, queridos? Amados, se tem uma coisa que você vai guardar para sempre, é a palavra de Deus. E ela vai te orientar nesse caminho, seja bom ou seja ruim. Você pode ir pelo caminho ruim, e você vai saber que você está no caminho ruim, porque você conhece a palavra. Ela vai te orientar, ela vai falar: você está num caminho ruim. Mas ainda cabe você escolher se você quer permanecer ou não, se você quer seguir nesse caminho ou não. Eu quero ser algo diferente, eu quero viver o novo de Deus, eu quero viver essa novidade de vida. Então, queridos, faça a escolha certa, baseada na luz da verdade da palavra. Nós, como nova criação, nós deveríamos abandonar nossas maneiras de pensar, a maneira de fazer coisas que não estão mais relacionadas ao reino. Não podemos misturar o antigo com o novo. Isso não é possível. Queridos, Deus pode usar dons que você tenha. Sim, Ele pode usar. Ele pode usar situações que você viveu. Sim. Mas isso não significa que você vai trazer aquilo que você vivia para dentro da igreja, ou para dentro do reino de Deus. Ele só está dizendo que Ele vai usar as suas experiências de vida assim, para te proporcionar uma direção, para que o nome dEle seja honrado, para que o nome dEle seja glorificado e exaltado. Vocês estão aqui, queridos? Como podemos nós, como novas criações, misturar o antigo com o novo? Como que isso é possível? Uma nova criação tem Deus nela, a palavra de Deus diz isso, queridos. Uma nova criatura tem Deus em si, Deus habita em si. Temos um Deus maravilhoso como Pai, irmãos, que cuida tanto de nós. Ele disse que como nova criação em Cristo, nossa luz não pode ser dominada pelas trevas. Somos realmente abençoados por ser uma nova criação. Somos abençoados, queridos, porque nós temos essa novidade de vida.
Então, simplificando, simplesmente significa que temos a luz de Deus em nós e que não existe nenhuma forma de escuridão, ou não deve existir, não pode existir. E se existe, queridos, é porque estamos dando liberdade, legalidade para que algo que não é de Deus domine. Assuma o controle. 2 Coríntios 6, versículo 14 diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Pode ir mais um. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários de Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Se você é santuário de Deus, você não pode ser santuário de Baal. Não tem como servir a dois senhores, você vai servir um e vai desagradar a outro. Não tem como ter comunhão com as trevas. Você tem que entender, queridos, eu quero viver algo novo com Deus. Então, amados, tem muitas atitudes do teu dia a dia que precisam ser mudadas. Muito comportamento do nosso dia a dia precisa ser mudado, precisa ser transformado. Vocês conhecem o meu testemunho, queridos? 10 anos fumando crack, 21 anos envolvido com droga. Mano, você acha que o quê? Que eu saí das drogas e fiquei lá na rodinha dos caras? Não, agora eu não uso mais drogas, só estou aqui porque vocês são meus amigos. Claro que não, né, irmão? Eu tive que mudar todo o meu ciclo de amizade, os lugares que eu ia, os amigos que eu chamava de amigo deixaram de ser meus amigos. Novas pessoas entraram na minha vida e se tornaram então os meus amigos. Às vezes a gente acha: como que eu vou perder os meus amigos? Ei, queridos, o que você quer? Você quer Deus ou quer a galera? A gente tem que saber o que a gente quer. Você quer a tua família? Quer a tua família de volta? Então reveja os teus relacionamentos. Reveja os lugares que você tem andado. Porque eu falei para Deus: eu quero a minha família de volta. Eu tive que abrir mão de tudo, queridos. De tudo que eu acreditava ser correto, tudo que eu pensava ser correto, eu tive que abrir mão. Eu mudei todo o meio de relacionamento. Eu passava de segunda a sexta na boca, metido com os caras, nos bares, nas esquinas, enfim, queridos, aonde tinha maloqueiro eu estava junto. Aí de repente me converti. Aí eu passava de segunda a sexta dentro da igreja. Ah, mas aí, poxa, para a igreja, irmão, ou você quer uma coisa, quer outra. Ou você quer o bar, ou você quer a igreja. Não dá para você, domingo estar na igreja e segunda-feira, segunda a sexta no bar. Mano, você vai servir Baal. Você vai aprender do boteco. E o que você aprende no boteco? No boteco pode adulterar, irmão. Na igreja você vai ouvir que não pode. No boteco diz que beber não dá nada. Na igreja se diz assim: provavelmente isso vai te derrubar. Então você tem que saber o que você quer. É uma mudança de vida. Ser nova criatura tem que entender. Você precisa entender que as coisas velhas, elas têm que ficar para trás. Elas têm que ser deixadas para trás. Não tem como você viver algo novo com Deus, queridos, trazendo a história do passado. Isso tem que ficar para trás. Ah, mas isso é aqueles, mano, se for teu amigo de verdade, vai vir com você. Se for teu amigo de verdade, não vai se opor ao caminho que você quer seguir. Não vai ficar falando besteira, tirando sarro de você. Ah, crentinho. Meu, se tem moral de ficar zoando você, queridos, é porque nunca foi teu amigo. Se tem moral de ficar zoando você porque você tomou uma decisão que vai mudar a tua vida, vai mudar a direção da tua casa, vai mudar a história da tua família, é porque nunca se preocupou com você, nem com a tua casa, nem com a tua família. Só se preocupava com aquilo que você poderia oferecer. E aposto que quando você tem dinheiro, está cercado de amigos. Quando você não tem, aparece um. Então, amados,
Nova criatura. Nova criatura, ela tem que entender que, ei, as coisas velhas têm que ficar para trás. Queridos, o que significa um jugo desigual? Deus está dizendo que através do seu discípulo Paulo, que não podemos, como novas criaturas, estar ligados à incredulidade, aos incrédulos. Não podemos, como filho da luz, que pertence ao reino de Deus, ter qualquer forma de relacionamento com Satanás. Quando temos Deus vivendo em nós, nós não temos aliança com Satanás. E isso se dá através de alianças que são feitas com aqueles, queridos, que não confessam a mesma fé que você. Seja aliança matrimonial, seja aliança profissional, seja aliança espiritual. Queridos, comece a avaliar qual que é a fé da pessoa, o que ela acredita. Não é um bom negócio. Querido, se pensa diferente de você, provavelmente está puxando para um lado e você para o outro. Vai fazer aliança profissional com alguém que não confessa a mesma fé com você, vai chegar uma hora que vai tretar. Vai tretar, irmão. E você vai ver, queridos, que provavelmente vai causar e vai virar um problema. Por quê? Porque a Bíblia nos orienta a não fazer aliança com alguém que não confessa a mesma fé que você. Ah, isso significa que eu não posso conversar com as pessoas? Não, meu irmão, aliança. Aliança. Não é relacionamento ali de, pô, beleza, como que tá? Vou lá evangelizar o irmão, vou estar às vezes na casa de fulano, vou passar a comer com ciclano. Aliança. Às vezes você faz aliança de casamento com uma pessoa, queridos, que não confessa a mesma fé com você. Queridos, isso vai dar treta. Daqui um pouco você está na igreja com o teu joelho dobrado aqui, queridos, orando para Deus, para que Deus toque a vida da pessoa. Porque você não suporta mais o que você está vivendo dentro de casa. Por isso que nós falamos, jovens, ore. Ore antes de você buscar uma aliança do matrimônio. Não é porque a gente tem um monte de regra. As pessoas falam, não, os caras têm um monte de regra, meu Deus. Não vou porque tem um monte de regra. Não é regra, irmão, é cuidado com a tua vida. Cuidado com você. Porque se você não orar e não buscar em Deus, queridos, você vai fazer uma aliança que provavelmente vai comprometer todo o teu futuro. Todo o teu futuro. Eu fui pai fora da aliança do casamento. Eu sei o que isso causou na minha vida, causou na vida dos meus filhos e causou na vida da mulher que é a mãe dos meus filhos. Eu sei o que foi. Se eu soubesse o que eu iria viver, provavelmente eu não faria. Mas a minha ignorância na época não permitiu eu pensar com essa cabeça. Se é que vocês me entendem. Então, queridos, avaliem as coisas. Parem, reflitam, eu quero uma novidade de vida, quero viver algo com Deus. Nós vamos entrar num ano, queridos, aonde nós veremos sim coisas dos céus sendo ativadas sobre essa igreja. Mas Deus não ativa nada, queridos, com alguém que não esteja aliançado com Ele. Deus não ativa nada, queridos, com alguém que não se submete à palavra, que não se submete à autoridade. Você não vê na Bíblia, queridos, situações de pessoas rebeldes vivendo a vontade de Deus. Pelo contrário, você vê coisas sendo, casas destruídas, a terra se abrindo e engolindo uma família inteira, porque foram chamados a serem levitas da casa do Senhor e de repente estavam sendo engolidos por causa da rebelião. Então preste atenção, queridos, que às vezes você foi chamado para algo maravilhoso, para viver algo, sabe, grandioso na presença de Deus, mas a rebeldia, o orgulho do coração, a soberba, está fazendo com que a terra se abra debaixo dos teus pés, e você está sendo engolido e não está nem notando, queridos. Só que ser engolido para a terra não é subir aos céus. Vocês entendem isso, né, queridos? Preste atenção, irmão. Deixa o que é velho para trás. Não importa o que você viveu até aqui. Não importa qual foi a história. Abra teu coração, se coloca diante de Deus e fala: Pai, me perdoa porque eu vacilei. Me perdoa porque eu errei nesse tema. Eu conheci a tua palavra e mesmo assim eu errei com o Senhor.
Eu sabia que tinha que ir naquela direção, eu não fui, eu pequei. Peça perdão, se arrepende, abre teu coração e deixa Deus operar. Deixa Deus fazer a vontade dele sobre você. Queridos, existem tantas doutrinas falsas por aí que estão fazendo com que o corpo de Cristo viva no engano. E a palavra também registra que com uma nova criação devemos ter cuidado para não nos afastarmos da verdade do Evangelho. Verdade do Evangelho, irmão. Mateus 24, versículo 24 diz assim: pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. E o que tem de cristão indo para a internet buscando palavras que confortam o teu coração, que justificam o erro, que dá um carimbinho ali no pecado. Mano, nós precisamos olhar para Deus e se arrepender e falar: Pai, me perdoa, porque eu conheço a Tua palavra, eu sei da Tua palavra, eu sei que isso não está agradando o Teu coração e eu quero mudar. Eu quero mudar. Sabe quando as coisas começam a mudar? Quando você tem vontade de mudar. É o primeiro passo, vontade de mudar. Um dia eu numa igreja, ouvindo uma palavra, eu falei para Deus: Pai, eu quero mudar, eu não aguento mais a vida que eu estou levando. Não aguento mais ver a minha casa destruída. Eu não aguento mais eu ver a minha vida destruída. Que perspectiva de vida eu tinha, que esperança eu podia levar para alguém. Mas o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso, queridos, para pegar aqueles que, cara, são fadados ao fracasso e transformar em alguém que é usado por Ele, manifesta a glória dEle, carrega o poder dEle e leva a palavra dEle para que outras pessoas possam ser alcançadas por Ele. Deus é maravilhoso, queridos, e poderoso para pegar aqueles que não são, para transformarem em algo bom, para pegar, queridos, os fracos, para confundir os fortes, queridos. Esse é Deus. Esse é Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos permanecer, irmãos, firmes na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Não repita as histórias. Não chegue daqui 1 ano, 2 anos olhando para trás e vendo assim: poxa, estou vivendo a mesma história que eu vivia 1, 2 anos atrás. Se permita viver algo novo. Se permita ter um problema novo. Se permita ter uma história nova. A palavra nos diz que, como novas criaturas, nós enfrentaremos sim problemas, queridos, porque o diabo, ele vagueia como um leão que ruge, procurando quem devorar. E ele só está esperando um crente dar uma vacilada. Ele só precisa que eu e você, queridos, dê uma vacilada, baixe a guarda. Porque enquanto você estiver caminhando na verdade, Ele está ao derredor. A partir do momento que você pôr o teu pé na mentira, queridos, Ele não está mais ao derredor. Ele já está com as patas em cima de você. Ele já está com a cara dele em cima de você. Ele já está te engolindo de novo. Então você só precisa pisar na mentira. Porque enquanto você estiver na verdade, queridos, Ele só vai estar ao derredor. Ele não pode te tocar. Enquanto você estiver pisando na verdade, queridos, Ele é só alguém que tenta contra você, mas não pode te alcançar. Não pode te tocar, porque daí sim você pode falar que aquele que habita em mim, o Espírito Santo que habita em mim, é muito maior do que aquele que roda aí fora, que aquele que anda ao derredor, que aquele que procura me devorar. Por isso que nós precisamos, tira um pouco o volume para mim aqui, cara, estourou aqui atrás. Por isso nós precisamos estar atentos. Conforme Efésios 6, nos revestir de toda a armadura de Deus.
Efésios 6, versículo 10 diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, vestir a armadura de Deus, ela nos ajuda a permanecer firme diante das adversidades e de todos os tipos de provações que surgem em nossas vidas, como nova criatura. É isso que nós somos encorajados a fazer. E ao fazermos isso, devemos confiar em Deus de todo o nosso coração e acreditar que Ele nos ama como sua nova criação, e assim nós podemos viver o novo de Deus. Então creia, queridos, que Deus te ama. Creia que Ele deu a vida dEle, Ele deu a vida do Filho dEle por você. Por amor a você, Jesus Cristo foi naquela cruz. Por amor a você, Jesus Cristo se colocou diante daquela cruz e permitiu-se ser crucificado, para que você pudesse ser redimido, para que você pudesse estar hoje falando: Pai! O dom da salvação, ela nos torna uma nova criação. Não é por nossa força, não é por nosso poder, irmão, mas pelo próprio Senhor. E é por isso que nascemos do alto. Podemos nos orgulhar do Senhor que nos chamou para si e nos fez filhos, a quem Ele ama com todo o seu ser. Portanto, nele temos uma mente nova. Podemos nos considerar novas criaturas. E essa mente precisa ser renovada. Enquanto estivermos nesse mundo, lembre-se de que as coisas velhas já passaram e as novas vieram. Uma nova criação vive. E se, como o seu Senhor você anda, você viverá toda novidade de vida. Como o seu Senhor você anda, você receberá essa imagem, essa semelhança sobre você. 2 Coríntios 5:7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por fé, queridos. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas sabemos que existe. E nós sabemos que Cristo morreu por nós. Nós sabemos que Ele nos dá uma novidade de vida. Nós sabemos que Ele tem algo novo para cada um de nós. E por isso nós caminhamos em direção ao Senhor. Por isso nós buscamos essa novidade para as nossas vidas. Santo, santo, santo. Preste atenção em algo. Muitas pessoas, inclusive muitos que estão aqui hoje, você está caminhando pelo que você vê, que você pode enxergar. Você caminha por aquilo que você pode tocar. Só que quando você caminha, quando você foca no que você está ouvindo, vendo, sentindo, quando você vive pela vista, você está vivendo pela vista, isso causa depressão. Isso faz com que você não confie no Senhor. Quando você vive pela fé e acredita no que Ele é, e você acredita nas suas palavras, quando você escolhe viver pela fé, você dá graças a Deus, a Ele, e você espera, depois de ter pedido, depois de ter se lançado, depois de ter se jogado, para que Ele faça a sua vontade sobre você. Você começa a pedir para Deus: Senhor, faça a tua vontade em mim. Senhor, me dá da tua vontade. Quando você está focado no que as pessoas podem falar para você ou te direcionar, quando você está focado em dar as suas mãos ao Senhor, você não está disposto a abrir o teu coração. Você não está disposto a ter os teus ouvidos sensíveis à voz do Senhor.
É nessa hora que você começa a colocar a tua vontade diante do Senhor. É nessa hora que você começa a dizer para Deus como Ele deve se comportar. É nessa hora que você começa a falar para Deus o que Ele deve fazer. Mas quando você entende a oração que Jesus Cristo nos ensina, Pai nosso, Tu que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra como é no céu. Dai-me o pão nosso de cada dia. Ore cantoria larabaxê, adradarabaxê. Oh. Comece a pedir a vontade de Deus sobre a sua vida. Comece a pedir a vontade de Deus sobre a sua casa. Comece a pedir a vontade de Deus sobre os teus negócios. Comece a pedir a vontade de Deus sobre o teu relacionamento. Sobre a tua família. Tu és santo, Senhor. Ore baba 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 she. E agradar a vassoura. E arabaço e agradar a vassoura. E baba 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 baba. E arabaço e agradar a vassoura. E adrabassore e cantoriar abaixo. Quando eu estou falando para Deus, faça a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Eu estou falando para Ele assim: Pai, é melhor para mim viver a sua vontade do que a minha. Quando eu estou dizendo para Deus, dai-me o pão de cada dia, eu estou falando para Deus: Pai, me supra em tudo aquilo que eu preciso, nas minhas necessidades, naquilo que o Senhor sabe que eu preciso. E quando eu falo para Deus, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os meus devedores, eu estou falando para Deus assim: Pai, eu sei o que o Senhor fez naquela cruz por mim. Eu sei o que o Senhor fez naquela cruz para mim. O Senhor me perdoou de todos os pecados. Sem eu fazer nada, o Senhor me perdoou. O Senhor me tirou do mundo de trevas e me trouxe para um mundo de luz. O Senhor me resgatou do poço do pecado, aonde eu estava atolado até a cabeça. Me trouxe para o reino dele. Tu és maravilhoso, Pai. Queridos, comece a colocar diante de Deus agora o que você quer. Como quando a gente diz para Deus, como essa canção fala: eu quero viver algo novo. Mas eu quero viver algo novo e estou disposto a sacrificar, a fazer o que for necessário para viver o algo novo. Eu estou disposto a perdoar. Eu estou disposto a abrir mão da minha vontade para que a sua vontade seja feita. Eu estou disposto a me colocar diante do Senhor, reconhecendo toda a tua soberania, reconhecendo todo o teu poder, me lançando aos teus pés, Senhor. Comece a refletir, queridos. Comece a orar. Comece a entregar para o Senhor.
Comece a deixar diante de Deus todos aqueles pecados que te afastam do Senhor. As coisas novas estão diante de você. Eis que ficam para trás todas as coisas velhas. Permita Deus vir e operar. Permita Deus vir e mudar. Permita Deus vir e transformar. Encantoriar, rabaço, yarradar, abaixo.